Bom dia, meus alunos. Vamos começar hoje as gravações das aulas do curso MA13 de Geometria Plana, a partir aqui do IMPA. E eu tenho diversas coisas para dizer para vocês antes de começarmos. Primeira coisa básica, no curso de Geometria, principalmente para os conceitos iniciais, é imprescindível o uso dos nossos dois objetos básicos, a régua e o compasso. Eu sei que hoje em dia, nas escolas, a régua e o compasso são instrumentos um pouco em desuso, mas nós não devemos deixar que eles morram. Os problemas de geometria são essencialmente de três tipos. Um problema que pode pedir para você demonstrar algum fato, alguma propriedade. Um problema de calcular alguma coisa, uma distância, um ângulo, uma área. Ou então o problema é um problema de construção, onde se pede que construa algum objeto a partir de outros objetos dados. Então, a utilização da régua e do compasso nas aulas iniciais é imprescindível. E, evidentemente, com o passar do tempo, nós vamos nos dedicar mais aos cálculos e às demonstrações dos diversos fatos geométricos. Outra coisa que eu preciso dizer é sobre a notação em geometria. Em geometria não existe, assim, uma notação padrão universal. Há diferenças que dependem dos autores, das pessoas. E aqui no IMPA, na Sociedade Brasileira de Matemática, em diversas sociedades de matemática, a recomendação atual é usar a notação mais simples possível. Qualquer acréscimo de notação deve ser utilizado se este fato ajuda o entendimento. Senão, é apenas mais um detalhe que vai perturbar a cabeça dos alunos. Mas isso, como eu disse, é extremamente pessoal. O material que nós vamos utilizar, ou seja, o material que vai nos seguir, ele utiliza uma notação, uma forma de escrever que não é exatamente igual à que eu uso. É importante lembrar que símbolos têm o significado que nós desejamos que eles tenham. Eles não têm o significado a priori. Então, se eu escrevo este símbolo, ele pode representar simplesmente a letra A, ele pode representar um ponto, um número real, uma matriz. Então, eu que tenho que dizer o significado dos símbolos que eu estou usando. Se eu acrescento uma outra letra, isto ainda não tem um significado próprio. Pode ser um produto de duas matrizes. Pode ser uma reta, pode ser um segmento de reta. Pode ser um arco de parábola. Então, para dar significado ao símbolo, o mais útil e simples é usar palavras. Então, eu escrevo reta AB. Não há o que discutir. Todo mundo entende o que eu estou falando e lendo através desse símbolo. Uma reta que passa pelos pontos A e B. Alguns autores, inclusive o autor do material que nos segue, ainda acrescenta uma dupla seta e que ele justifica dizendo que isso é para tornar evidente que a reta é infinita nos dois sentidos.
Coisas como essa, eu prefiro colocar em evidência. Dizer antes, a reta é infinita nos dois sentidos. E dessa forma, posso usar uma notação mais simples, porque aquela recomendação já ficou colocada antes. E eu não preciso, então, repeti-la o tempo todo. Quando eu tenho um segmento de reta que mede 5 centímetros, aqui, nesta casa, escreve-se então, um segmento seguido do sinal de igual, isso já passa a representar a medida dele. Alguns autores gostam de colocar um traço em cima para distinguir o segmento do seu comprimento, da sua medida. A pergunta é se este traço se facilita o entendimento. Eu não vou usar. Mas respeito quem usa. Quem separa segmento é isso, medida do segmento é aquilo, sem problemas. Nós aqui costumamos associar cada segmento à sua própria medida. Isso torna a linguagem assim, mais simples e não produz nunca nenhuma falta de compreensão. Então, eu vou usar notações mais simples possíveis. Portanto, vocês jamais me verão escrever esta coisa que eu abomino. Jamais escreverei uma coisa dessa, mas admito que há pessoas que gostam e, portanto, podem e devem usar. Resumindo, cada um deve usar a notação que preferir, mais simples ou mais complicada, como quiser, porém seja coerente com ela. Aqui, das provas que vocês fizerem, vocês podem escrever na notação que desejarem, sendo coerentes, e, portanto, sendo coerentes, nós vamos entender perfeitamente o que você quer dizer na solução de cada problema. Terceira coisa. Não cabe aqui, neste curso, esmiuçar demais os conceitos iniciais. Quanto mais queremos compreender a estrutura sobre a qual a geometria está construída, mais dúvidas aparecem, mais inseguranças surgem e mais percebemos que há coisas que não foram demonstradas como deveriam ter sido e demandamos um tempo enorme e o importante não segue bem. Eu vou adotar uma frase que um enorme matemático chamado Coxeter dizia para os seus alunos na primeira aula. Assim, meus amigos, todo mundo aqui sabe o que é um triângulo? Muito bem, então vamos trabalhar. Quer dizer, que ele queria dizer que não importa muito, nesta altura, ficar esmiuçando os significados dos axiomas, das definições do que é uma semirreta, o que é isso ou aquilo. Então, palavras como circunferência, arco, corda, raio, diâmetro, semirreta, segmento de reta, ângulo. Consideramos aqui que todo mundo sabe o que seja isso, ou mal ou bem, e consegue trabalhar com essas figuras razoavelmente. O material que nos segue
perceberam que não é um material que eu vou seguir, não, o material que nos segue foi elaborado pelo professor Antônio Caminha, de Fortaleza, e tem todo um estilo próprio dele. Então, muitas vezes, vocês me verão fazer coisas de maneira um pouco diferente, porque isso é pessoal. E vocês devem ler este material não como sendo a Bíblia eterna, infinita, mas devem ler com espírito crítico, de em cada parágrafo refletir se é exatamente isso que você pensa a respeito do assunto, se você tem alguma discordância, se você poderia dizer melhor a mesma coisa. Então, sempre eu recomendo fortemente que a leitura do material que nos acompanha seja feita com grande espírito crítico. Mais uma coisa antes de botar a mão na massa, é sobre o significado das palavras, dos objetos geométricos. Grande parte, muitos objetos geométricos têm duplo sentido, mais de um sentido. Como assim? Por exemplo, a palavra triângulo pode representar a união de 3 segmentos ou pode representar a região definida por esses 3 segmentos. E como se vai saber o significado em cada situação? Eu te digo, isso fica extremamente claro em cada contexto que estivermos tratando. A palavra círculo, que vem rapidamente aqui no nosso texto, é uma palavra ambígua. Ora ela representa a linha, ora ela representa a região. Nesse ponto, a palavra circunferência tem significado claro. Circunferência é uma linha. Então, circunferência de centro O e raio R é o conjunto dos pontos do plano, naturalmente, que distam R de O. Então, a palavra circunferência não tem dúvida, mas círculo é uma coisa ambígua. Você fala em perímetro do círculo ou comprimento da circunferência da mesma forma. Para todos os polígonos vale isso que eu acabei de dizer. Então, quadrado, às vezes você se refere à união dos 4 segmentos, dos 4 lados, às vezes você está se referindo à região interior. Isso é assim e sempre foi. Ultimamente, sei lá, uns 30 anos, começou um movimento de distinguir essas coisas, né? De forçar uma separação dos significados. Então, não se pode mais falar em área do triângulo. Tem que ser área da região triangular. Meus amigos, eu não adoto isso. A maioria do mundo civilizado não adota isso. Mas respeito à utilização. É corretíssimo falar em área da região triangular. Porém, uma coisa também é certa e é a experiência que me permitiu concluir o que eu vou dizer. Quanto mais esmiuçamos uma definição ou uma frase, mais difícil é o entendimento e corremos o risco de sermos um pouco pedantes. Então, meus amigos, eu vou falar aqui e recomendo, eu vou falar em área do quadrado. Calcule a área do quadrado de lado 5. Eu não vou falar jamais em calcule a área da região
limitada por um quadrado, enfim, nem sei como se fala isso direito. Região poligonal, não é verdade? Então são essas as recomendações iniciais. Nós vamos falar da forma mais simples possível, usar símbolos o mínimo que for necessário e escrever com palavras sempre. Claro que durante a aula eu vou falar muito mais do que escrever, mas na nossa comunicação, né, prova, escrevam sempre. As coisas se tornam mais fáceis de compreender. Como eu disse, a régua e o compasso são nossos instrumentos básicos. Régua não é essa que está aqui, não. Essa aqui tem uma graduação. É proibido usar a graduação. A régua é a régua pura, régua grega. Régua é um instrumento que serve para desenhar uma reta quando dois pontos são conhecidos. Então, se nós conhecemos dois pontos A e B, nós declaramos que nós conhecemos, aí entre aspas, não é? Conhecemos a reta que passa por eles. E a régua é um instrumento que permite visualizar um pedaço desse objeto infinito, né, chamado régua. Um outro instrumento que é certamente mais puro que a régua é o compasso. O compasso permite desenhar uma circunferência de centro dado e raio dado. Ele é o instrumento mais puro porque ele não depende de nenhuma mecânica para fazer na régua, né? Eu preciso de uma máquina para fazer o gume perfeito. Então, preciso de algo mecânico para construir um instrumento o mais próximo possível da perfeição, chamado régua. Para o compasso, eu não preciso máquina alguma, né? Duas hastes presas, fixas, e o compasso está pronto. Então, ali no quadro, régua e compasso, construir o triângulo ABC, conhecendo dois lados e o ângulo formado por eles. Então, construir significa desenhar. Ora, todo problema de construção geométrica passa por você imaginá-lo resolvido. Então, aqui, nesse canto que eu não posso escrever, por isso eu só vou fazer um rápido desenho, o que eu preciso é construir um triângulo onde este ângulo A foi dado assim, ó. O lado C foi dado desta forma e o lado B através desse segmento. Então, os elementos do triângulo que eu preciso desenhar, eles são dados assim, desconectados. E construir significa juntá-los de alguma maneira. Então vamos mostrar como se faz isso neste primeiro caso bastante simples. Desenhamos uma reta. Fato que eu estou desenhando uma reta horizontal é pura opção, podia ser qualquer reta. E sobre esta reta vou fixar já o meu ponto A. Próximo passo é fazer com que o ângulo se mova e assuma a sua posição. Como se faz isso? Vou mostrar aí durante as aulas, vocês vão perceber as justificativas que estão por trás do que eu vou mostrar. Fazemos com o compasso uma abertura qualquer. A ponta onde está essa agulha chama-se ponta seca. Ponta seca no ponto A.
desenhamos um arco cortando os lados do ângulo dado. Repare que foram obtidos dois pontos, P e Q, sem mudar a abertura do arco, com o mesmo compasso na mesma posição, ponta seca em A e um arco é o mesmo arco. Este ponto é o P, que foi para lá agora, e que fazemos assim, ponta seca em P, abrimos o compasso até Q, então o compasso agora ele está medindo, né, ele tem como raio a distância de P a Q. Então nós vamos transportar esta distância para cá. Centro em P, cortamos o arco anterior e obtemos Q. A semirreta AQ permitiu, então, fazer o transporte de um ângulo para uma outra posição. Então, este ângulo A é exatamente o mesmo que esse. Para terminar, vamos fazer o transporte das medidas dos lados. Isso jamais se faz com a régua, porque ela não tem graduação nenhuma. O transporte de segmentos é feito com o compasso. Então, agarre com o compasso o comprimento B, centro em A, corte a semirreta para obter o ponto C. Voltando, transportando o outro lado. Agarre com o compasso a medida de C e centro em A. Corte o outro lado, obtendo aqui o ponto C. Conversa terminada. O triângulo ABC está construído. Muito bem. Então, o que vocês acabam de ver é uma construção geométrica. Construção de uma figura, no caso de um triângulo, a partir de 3 elementos que foram dados de forma desconectada. Recomendação. Na escola, é extremamente adequado e necessário que as crianças, a partir de uma certa idade, que não vou assim, definir, manipulem régua e compasso em situações simples como essa que está aí. É preciso que eles tenham alguma familiaridade desde cedo com régua, compasso, daqui a pouco com os quadros também, para o traçado de paralelas e perpendiculares. E quando estiverem familiarizados com isso, podem migrar para o computador.
Aqui também a régua e o compasso estará presente nas aulas iniciais e logo a seguir as mesmas construções serão feitas em um programa de geometria dinâmica. Mas a essência é a mesma. Trabalhar com os instrumentos milenares é importantíssimo e a essência, como eu disse, da construção estará presente mesmo que você use algo moderníssimo como um GeoGebra, por exemplo. Outra coisa, aqui falando mais objetivamente do nosso relacionamento, executar a construção como eu fiz não é nem o mais importante. O mais importante é descrever o processo. Então, se algum dia você abrir uma prova e tiver uma questão de construção, saiba que não será exigido que você execute a construção com régua e compasso e esquadros. Construir significa dizer como se faz, como você faria. É uma coisa, portanto, abstrata. Então você vai redigir um texto com os procedimentos que você vai adotar. Então, inicialmente, desenhe uma reta, fixe sobre a reta um ponto A e assim por diante. Bom, então, já estamos assim combinados. Régua e compasso são nossos companheiros nessas primeiras aulas. Bom. A primeira unidade fala rapidamente de polígonos. O que nós vamos entender que seja um polígono? Eu vou aqui no rascunho, a câmera me acompanha, vou fazer aqui um desenho. E vou perguntar a vocês se essa figura aqui é um polígono. Então, aquilo é um polígono ou não? Já sei que alguns vão dizer que sim, outros que não, outros que talvez. Para aqueles que disseram sim, aquilo é um polígono, eu vou perguntar quantos lados tem aquele polígono. Enfim, por que não há uma unanimidade? É porque não foi dada uma definição ainda do que seja um polígono. Isso é muito importante. Abrindo um pequeno parênteses, vocês conhecem o grande Euler. Euler, entre mil coisas, tem o teorema que fala dos poliedros convexos, não? Todo poliedro convexo, V menos A mais F igual a 2. A famosíssima relação de Euler. E não sei se sabem, mas Euler nunca deixou uma demonstração a respeito disso, que leva o nome dele, mas nunca demonstrou. Por que não demonstrou? Isso numa carta ele deixou a explicação. Ele dizia assim: eu não demonstrei porque eu não tinha uma definição de poliedro. É isso. Ele não sabia exatamente o que era um poliedro. E se você não tem uma definição, você não pode demonstrar nada a respeito dela, certo? Então, polígono é uma coisa que precisa ser definida
para que a gente possa, dado um desenho qualquer, dizer aquilo é um polígono ou não. Isso fica simples quando a gente tem a definição, senão é impossível. A definição de polígono, estou falando para vocês, professores, não quero dizer que vocês peguem minhas palavras e levem diretamente para a sala de aula. A definição de polígono não é fácil. Assim como a definição de poliedro pode ser feita com generalidades diversas, polígono também há mais de uma definição possível. O material só leva em conta polígono convexo. E assim faz tudo. Eu aqui já vou começar com uma definição um pouco mais geral. Então nós vamos dizer o seguinte: considere uma sequência de pontos assim: A1, A2, A3, etc. AN, A1. Esse A1 no final é muito importante. Essa sequência, ela pode ser quase qualquer uma, só tem que obedecer o seguinte: 3 pontos consecutivos não são colineares. Colinear, lembro, significa na mesma reta. Não é na mesma linha, não, na mesma reta. 3 consecutivos. A1, A2, A3 não estão na mesma reta. A2, A3, A4 não estão na mesma reta. Agora, é claro que é possível que o A15 esteja na mesma reta que A1, A2. Não há problema algum. 3 consecutivos não são colineares. Portanto, AN, A1, A2 não são colineares. Então, aquele A1 está só na sequência para torná-la cíclica, para dizer que o seguinte ao último é o primeiro. Combinado? Então, a união dos segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, AN, A1 é um polígono de gênero N. Então é assim. O polígono, então, na sua definição mais geral, ele não precisa, apesar que eu não falei ainda convexo, ele pode ser de qualquer jeito. O gênero do polígono, portanto, é o número de pontos, né? Esses pontos são chamados de vértices do polígono. Os segmentos A1, A2, A2, A3 consecutivos são os lados do polígono. Fica claro, então, que o número de vértices é o mesmo número de lados sempre, e esse número é o gênero do polígono. Então, para a construção de um polígono, é preciso ter pontos
mas não pontos assim à vontade, não. Eles são dados em ordem. Isso aqui é fundamental na definição do polígono, é que os pontos aparecem em ordem. Então, eu tenho um primeiro ponto, eu tenho um segundo, eu tenho um terceiro, eu tenho um quarto e um quinto pontos. E se eu assinalei 5 pontos no plano, eu vou construir um pentágono. Esses pontos você liga de qualquer maneira? Absolutamente. Você tem que ligar na ordem, A1 com A2, A2 com A3, A3 com A4, A4 com A5 e o último com o primeiro. Pronto. Mas que coisa, deu exatamente o mesmo polígono. Peixe. É um polígono, portanto, que tem 5 lados e 5 vértices. Alguém vai dizer, mas esse ponto aqui? Este ponto não é vértice. Nem poderia ser, porque a definição proíbe 3 pontos consecutivos colineares. Este é um ponto onde 2 lados se cruzam. Pode acontecer? Óbvio que pode, a definição não proíbe. Esta definição geral. Então, quero dizer para vocês, dependendo dos seus alunos, dependendo da idade, da forma deles compreenderem as coisas, é que você vai adotar a definição adequada para aquela faixa etária. Para vocês, o adequado é a definição geral. O livro não usa definição geral. O livro não permite o cruzamento de lados. Opção do autor. Nós aqui vamos permitir. De tal maneira que se nós fizéssemos uma figura como essa, figura conhecidíssima, não é? O pentagrama. Isso é um polígono? É claro que é um polígono. Quantos lados tem este polígono? 5 lados. E se eu quiser chamar este pentágono A, B, C, D, E. Frequentemente nós, no lugar de usar as letras com índices, usamos as letras do alfabeto, porque as letras do alfabeto já nos fornecem uma ordem natural. Claro que só vamos usar letras com índices se o número for exageradamente grande, não? Mas enquanto tivermos com polígonos pequenos, a ordem do nosso alfabeto é perfeitamente conveniente. Então, como eu vou colocar os nomes nos vértices? Nota que jamais é nessa ordem em torno. Você coloca uma letra A em um dos vértices e vai andando sobre o polígono, né? Percorrendo o polígono. Então, AB aqui é um lado, BC outro lado, CD, DE e E voltando ao A. Este é o pentágono ABCDE. Bom, quando o polígono é convexo, quando o polígono é convexo,
ele define uma região. Então, nesse caso, o meu pentágono, se ele for ABCDE, as letras são essas. Mais ainda, estes dois polígonos que eu estou mostrando para vocês têm uma característica que é eles definem uma região interior. Né? Eles são chamados de polígonos simples. Polígonos simples, eles não têm cruzamento de lados. O polígono simples pode ser convexo ou não convexo. Os outros, quando lados começam a se cortar, aí não se fala em interior ou exterior. No nosso material, isso aqui vai ser utilizado sempre. Aqui nós podemos calcular a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos. Não se fala, não é conveniente falar em ângulos externos no caso da figura, mesmo simples, que não seja convexa. Então, esse é o polígono mais fácil de trabalhar. De qualquer maneira, o conceito de diagonal, este sim, ele é completamente geral. Diagonal é qualquer segmento que une dois vértices não consecutivos. A definição de diagonal não depende, portanto, do aspecto do polígono. Voltando para o meu peixe inicial, uma pergunta que eu faço a vocês agora é se esse polígono tem alguma diagonal. Isso pode dar origem a uns achismos. Ah, eu acho que tem ou não tem, tem duas, ou não, talvez três, ou não tem nenhuma. Não há achismos aqui. Dizer se algum segmento é ou não diagonal significa olhar para a definição. Então, por exemplo, se eu tenho um pentágono, vou usar a ordem do alfabeto ABCDE, então os vértices consecutivos são A, em seguida B, C, em seguida D, E e finalmente A de novo. Então, cada vez que eu ligo dois desses vértices que não estejam nessa ordem, isso chama-se uma diagonal. Então, não importa qual é a figura, mas se um pentágono se chama ABCDE, obrigatoriamente as suas diagonais são AC, porque A e C não são consecutivos, AD, porque A e D não são consecutivos, AE, não. A e E são consecutivos, porque depois do E vem o A de novo, né? Então, rapidamente apagamos. BD,
BE e CE. São os pares de vértices não consecutivos. Muito bem. Se é assim, no meu pentágono estrelado, onde é que estão as diagonais? É só desenhar esses segmentos aqui. AC, diagonal, AD, BD, BE, CE. Então aqui você vê um pentágono, ele é chamado pentágono estrelado pela forma óbvia, né? Os lados estão em amarelo e aqui as diagonais do lado de fora. Então vocês vão ver no nosso material, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, isso tem em todo o livro, não tem problema nenhum. Importante saber que o número de diagonais, a quantidade de diagonais, não depende absolutamente do polígono, se é convexo ou não convexo, se lados se cruzam ou não. Então, a fórmula, que se encontra para o número de diagonais, n que multiplica n menos 3 sobre 2, ela vale sempre, né, para qualquer tipo de polígono de gênero n. Ok? Bom. Próximo passo é a noção de congruência. É bom a gente falar 2 minutos o que essa palavra significa de uma forma geral. Né? Imagine 2 figuras, 2 conjuntos de pontos, chamados F e F'. Pessoal, aqui, esse aqui. O que significa dizer que eles são congruentes? Bom, a ideia primordial é a seguinte: 2 figuras são congruentes se eu puder recortar essa figura no papel e movê-la inclusive no espaço, né? Tiro daqui, dou um passeio com ela, coloco aqui, e há uma coincidência perfeita de todos os pontos. Isso é dizer que as figuras são congruentes. O que eu procurei falar? É que existe uma correspondência de pontos de uma com pontos da outra, uma correspondência biunívoca. De tal maneira que dados dois pontos de uma e os seus correspondentes na outra, os segmentos AB e a linha B' têm a mesma medida. Aliás, eu não gosto de usar a palavra medida porque Euclides nunca falou em medida.
dizer que os segmentos AB e a linha B' são congruentes. Então, Euclides sempre disse segmentos iguais. E não há menor dúvida a respeito do que essa palavra significa. Toda vez que nós falarmos que dois segmentos são iguais, quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Não vou falar medida, porque medida pressupõe uma unidade, não é? Vamos falar mesmo tamanho. Que um colocado sobre o outro, eles coincidem perfeitamente. Tá? Então, dois segmentos que têm mesmo tamanho, eu vou escrever assim. Essa é a minha noção primordial. Dois segmentos são chamados de congruentes quando eles têm mesmo tamanho. Eu escrevo isso assim. Se eu puder escrever isso, né, para todos os pares de pontos de uma figura e os seus correspondentes na outra, eu digo que as figuras F e F' são congruentes e agora escrevo assim. Então eu vou usar essa igualdade aqui exclusivamente para segmentos. Dois segmentos de mesmo tamanho são chamados de segmentos congruentes e eu escrevo este fato. Isso coincide com a noção que se eu tiver uma unidade de medida, a medida de AB é a mesma medida de A'B'. Para quaisquer outros conjuntos de pontos, eu vou escrever então assim, se eles puderem coincidir. Eu falei ainda há pouco, talvez não tenha ficado claro, que essa ideia de você movimentar uma figura até que uma coincida com a outra é um dos recursos belíssimos da geometria. Né? E esse movimento, ele é feito não só obrigatoriamente no plano, mas mesmo em geometria plana, esse movimento é feito no espaço também. Por exemplo, essas duas figuras que vocês estão vendo aqui são congruentes. Não há nenhuma maneira de fazê-las coincidir se eu mantenho elas exclusivamente num plano. É preciso esse fato. Ó. Ou seja, é preciso de um movimento no espaço para fazê-las coincidir. Entendido isso, então? Duas figuras são congruentes quando, recortando uma delas, eu puder fazer um movimento no plano ou no espaço que possa levá-los a coincidir. E o que nós precisamos deixar hoje aqui razoavelmente bem entendido são os casos de congruência de triângulos. O triângulo é o nosso polígono mais simples. Então, ele é a base para todo o resto. É preciso entender bem quando dois triângulos são congruentes. Então, vamos imaginar aqui dois triângulos ABC, a linha B', C'. Pois muito bem. Se esses triângulos forem congruentes, significa que eu posso mover um deles e colocá-lo em cima do outro de forma que todos os seus pontos coincidam. Ou seja,
Os lados de um serão os mesmos lados do outro e os ângulos de um serão os mesmos ângulos do outro. Os casos de congruência de triângulos são as formas de detectar de forma minimal quando dois triângulos são congruentes. No nosso material, esses casos são apresentados como axiomas, ou seja, eles são colocados sem demonstração. Isso é uma opção que muitos fazem, muitos fazem. O primeiro caso é o caso LAL, que significa lado, ângulo, lado. Isso significa, por exemplo, que se eu tiver B do mesmo tamanho de B', C igual a C', e ainda o ângulo entre eles, A e A', o mesmo. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. O que isso quer dizer? Eu posso concluir que o lado A é igual ao lado A', o ângulo B é igual ao ângulo B' e C é igual a C'. A gente pode pensar que isso tem uma justificativa a partir da construção geométrica. Porque se os ângulos A e A' são iguais, eu posso transportar um sobre o outro e eles coincidirão, porque são iguais. Já sabemos que eu posso transportar ângulos. Se os ângulos já coincidiram, e se B' é igual a B, então o ponto C coincidirá com C', pela mesma razão. Se os lados C e C' são iguais, ao transportar o primeiro triângulo sobre o segundo, B coincidirá com B' e, consequentemente, os lados A e A' coincidirão. O segundo caso que é o caso ângulo, lado, ângulo, é o caso em que nós temos, por exemplo, o lado A igual ao lado A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C'. Conclusão, a mesma. Os triângulos são congruentes. Conclusão, então, do segundo caso, o ângulo A é o mesmo ângulo A', os lados C e C' são iguais, B e B' também são. O terceiro caso, LLL, é simplesmente o caso em que nós reconhecemos, em alguma situação, que os lados A e A' são iguais, B e B' são iguais, C e C' são iguais. Conclusão. Desta forma, se os triângulos são congruentes, eu também concluo que os ângulos dos dois triângulos são
os mesmos. Ângulo A é o mesmo que A', B é o mesmo que B', C é o mesmo que C'. Bom, como eu disse, então, o nosso material adota os casos de congruência como axiomas. E é bastante razoável fazer isso, porque eles são completamente intuitivos, mesmo para as crianças. Entretanto, se eu posso, tomando o primeiro como axioma, como uma pequena justificativa da forma que eu acabei de falar, né, transportando uma coisa para outra, é possível demonstrar mesmo os outros dois casos a partir do primeiro. Não vou fazer isso aqui, mas eu prometo escrever periodicamente umas notas justificando as coisas que, por um acaso, eu falar e não tiver tempo de concretamente justificar. Então, qual é a minha primeira dívida? Minha primeira dívida é que esses dois casos, em particular o terceiro é muito bonito, de provar a partir do primeiro. Ou seja, o caso L a L é o caso básico. Os outros já decorrem dele. Então, prometo que vou escrever isso. Mas ainda, antes de terminar, eu queria comentar o seguinte. Existe o caso ALL? Bom, vocês vão dizer não, porque se existisse, estaria em todos os livros. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você conheça este ângulo A, este lado B e este lado C. Então, vou passar por uma experiência de construir o triângulo ABC, dados A, B e C. Ângulo A, lado B, lado C. A, L, L. Em outras palavras, eu estou perguntando se esses três elementos, um ângulo e os dois lados seguintes, se eles definem um triângulo, um único triângulo. Lembra do meu primeiro exemplo? Quando eu falo assim, quer dizer, foi dado um ângulo A lá num canto, que não tem nada a ver com a sua medida em graus, tá? Foi dado concretamente um ângulo. Foram dados os segmentos B e C explicitamente, tá? Independente de unidade de medida. Os segmentos foram dados mesmo. Bom,
Então eu vou tentar fazer essa construção aqui junto com vocês. O que acontece? Peguei uma semirreta. Desenhei, marquei o ponto A como sendo a origem da semirreta. Já estou marcando esse ponto, certo? Bem, esse ângulo é dado. Então, para não fazer de novo, finge que eu peguei o ângulo lá longe, transportei ele para cá. Então, o ângulo alfa já veio para cá, certo? Em seguida, esse segmento B é dado. Então, eu peguei o meu compasso, né? Agarrei o segmento B com o compasso e aquele aqui, ó. Esse é o vértice C, já está aqui, ó. Esse é o lado B. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar o lado C por aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho esse lado C lá longe, agarro o C com o compasso, ponta seca do compasso em C e descrevo uma circunferência de centro C grande e raio C. Exato? Essa circunferência pode cortar a semirreta de cima em 2 pontos, como ocorreu aqui por um acaso. Ela podia ser tangente ou podia simplesmente não cortar nada. Mas nesse caso, eu obtive 2 possibilidades para o vértice B. Este triângulo ABC, que você vai examinar aqui dentro de alguns segundos, esse, ó. Este triângulo ABC, que aqui você vê, tem os elementos dados. Ele tem o ângulo A, valendo alfa, tem o lado B embaixo e tem um terceiro lado C, que é o oposto a alfa. Porém, este triângulo ABC tentar fazer aqui assim, ó. O triângulo que está mais ou menos em vermelho, ABC, também tem exatamente os mesmos elementos dados. Ele tem o ângulo A, alfa, ele tem o lado B aqui embaixo e o terceiro lado também é C. Isso quer dizer que, dados um ângulo e 2 lados a seguir, não fica determinado um único triângulo. Há 2 triângulos possíveis. Então, ALL não garante uma congruência. 2 triângulos que tenham exatamente esses 3 elementos podem ser congruentes, mas pode ser que não sejam. Quer dizer, não é garantido que sejam congruentes. Por isso, a ALL não é
uma congruência. Entretanto, ALL é uma congruência? Se o ângulo for de 90 graus ou maior. Então, existe sim o caso ALL com um ângulo maior que 90 graus. E aí fica fácil de entender este fato. Aqui está o ângulo A com alfa, tanto faz ser maior ou igual a 90 graus. O vértice C já aparece aqui. E agora o que acontece? Para finalizar, eu tinha que fazer o quê? Pegar esse último lado C, esse último lado L aqui, né, de medida C, centrar no ponto C e fazer com que a circunferência de centro C cortasse a semirreta. Ora, mas neste caso, a circunferência de centro C e raio C só tem um ponto de interseção. Então, a circunferência de centro C e raio C só me dá um único ponto B. Então, realmente, o triângulo ABC é único triângulo ABC é único e esse caso é uma congruência. Uma outra forma de obter congruências um pouco diferente dos casos clássicos é este fato. Vamos escrever assim: A L1, L2 é uma congruência se L2 é maior que L1. Vejam. Minha semirreta, meu ponto A, o meu ângulo agora que é qualquer coisa, meu ponto C. Aqui está
este lado L1. Então, tudo que eu quero evitar é este fato aqui. Então, ALL não é uma congruência quando isso aqui acontecer. Mas se alguma coisa a mais for dada, eu posso garantir a congruência. Ou o ângulo ser maior ou igual a 90 graus, ou ainda, se o lado vermelho, né, o lado L2, se ele for maior que o L1. Então, para finalizar a construção, se eu agarrar o meu terceiro lado, C, que lá está sendo chamado de L2, né? Se ele for maior que L1, eu vou centrar em C e repara que nesse momento a circunferência de centro C e raio C a circunferência de centro C e raio C, que é o L2, ela só vai ter um ponto em comum com a semirreta. Pô, ficou horrível isso aqui, né? Bom, perdão. Então só há uma posição para B e só existe um único triângulo ABC satisfazendo as condições iniciais. Então a resposta é: existe o caso ALL? A resposta para essa pergunta é não. Porém, se algo mais for acrescentado, ou se o ângulo for maior ou igual a 90, ou se existe a informação que o último lado é maior do que o primeiro, aí sim ocorre. Tá? Caros amigos, então ficarei por aqui hoje, mantendo a promessa de escrever algumas notinhas, alguma coisa a mais sobre o fato dos casos de congruência de triângulos poderem ser demonstrados. Então, muito obrigado e até a semana que vem.